Galerinha, tudo bom? Nossa dica de hoje aqui no canal, hoje é dia de Constitucionalizando. Toda terça-feira é dia de Constitucionalizando e nossa diquinha de hoje é sobre supremacia e supralegalidade constitucional. Confere aí a nossa dica. Oi galerinha, tudo bom? Hoje é dia de Constitucionalizando por aqui. E a nossa dica, como eu disse, é a diferença entre supremacia e supralegalidade constitucional. As pessoas confundem muito esses dois institutos. Mas bora lá, olha, a nossa Constituição de 1988, ela nasce no momento do movimento constitucional específico. Então ela nasce aí no neoconstitucionalismo, e o neoconstitucionalismo é um movimento constitucional pós-positivista. Um dos marcos teóricos é exatamente o pós-positivismo. A gente passa a ter, dar valor normativo aos princípios que compõem ali o ordenamento jurídico. Pois bem, na hora que nasce uma nova Constituição, essa Constituição ela vai representar um momento ideológico, político, econômico e social do seu processo de criação. Então, essa nossa Constituição de 1988, ela nasce após um período muito difícil da história do constitucionalismo brasileiro. Ela nasce após a Constituição de 1967 e do AI-5 de 1969. E a grande preocupação desse novo texto constitucional de 1989 era limitar a atuação desse Estado e garantir direitos aos cidadãos. Se a gente analisar do ponto de vista de organização do texto, da estilística e da legística de elaboração dessa Constituição, a gente vai perceber pela leitura dos primeiros artigos do texto, especificamente do artigo 1º até o artigo 17, que o centro do debate dessa nova ordem constitucional é o ser humano. Por quê? Porque o Estado e a organização do Estado propriamente dita, ela só surge no texto no artigo 18. Então, essa Constituição, denominada como Constituição Cidadã, ela nasce tendo uma ideologia constitucional própria, ou seja, um valor constitucional próprio, que leva em consideração e traz o ser humano para o centro do debate jurídico. Ou seja, a Constituição ela foi desenhada para que eu primeiro pudesse dizer quais são os fundamentos da República. Um desses fundamentos importantes é a dignidade da pessoa humana. Depois eu definisse quais eram os objetivos dessa República, lá dispostos no artigo 3º. Depois a gente estabelecia ali como essa República ela deve se comportar no âmbito internacional. E aí a gente tem os princípios da ordem internacional brasileira no artigo 4º. E depois a gente inaugura o núcleo de direitos e garantias fundamentais. Inicialmente o artigo 5º, que estabelece os direitos e garantias individuais, que é uma cláusula limitativa da atuação do Estado, e mais na frente no artigo 6º os direitos sociais, no artigo 12 os direitos de nacionalidade e no artigo 14 a gente inaugura aí os direitos políticos. Então é uma carta constitucional que nasce a partir de um valor constitucional específico, representando naquele momento a ideologia da sua criação. Pois bem, e aí é importante que a gente faça uma diferença entre supremacia constitucional e supralegalidade. A Constituição ela está no topo da formação do ordenamento jurídico. Então vamos imaginar uma pirâmide. Aqui a gente tem até uma pirâmide na bandeira do meu texto constitucional. E a Constituição ela vai estar aqui, ó, no topo de formação do ordenamento jurídico. Essa Constituição que vai definir qual é o valor constitucional. Essa Constituição que vai representar o sentimento constitucional dessa nação. Essa Constituição que ela vai segmentar os valores constitucionais que devem ser respeitados por todo o ordenamento jurídico. Então a Constituição fica aqui no topo da pirâmide. Afora da pirâmide a gente vai ter o que nós chamamos de normas infraconstitucionais. As espécies legislativas que estão abaixo da Constituição. Emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto legislativo, resoluções. Todas essas normas infraconstitucionais devem observar o valor da Constituição, devem observar a ideologia. E aí, em direito constitucional, existe uma diferença entre supremacia constitucional e supralegalidade. A supremacia constitucional é o valor, é a ideologia constitucional da elaboração desse texto.
Então, essa Constituição ela vai ter como valor ideológico, né, a dignidade da pessoa humana, redução de desigualdades, valor social do trabalho e da livre iniciativa, né? A gente vai trazer aí a limitação da atuação do Estado, definindo o rol de direitos e garantias fundamentais. Então, o valor, a supremacia constitucional, ela vai representar o valor de criação desse texto. Essa supremacia constitucional ela é mantida a partir dos instrumentos de supralegalidade constitucional. A supralegalidade constitucional sinaliza que essa minha Constituição, vamos voltar aqui para a pirâmide, ó, que essa minha Constituição está aqui, ó, no topo de formação do ordenamento jurídico e que nenhuma das normas que está abaixo do texto podem violar esse valor constitucional. E quais são, então, professora, esses instrumentos de supralegalidade? Nós temos dois. O primeiro instrumento de supralegalidade é o controle de constitucionalidade. Existe o controle de constitucionalidade exatamente para que eu possa ter uma filtragem constitucional e faça com que eu mantenha ali o valor de criação constitucional desse texto aí de 1988. Faça com que eu mantenha a ideologia constitucional ativa, acesa, para que esse sentimento que imbuiu para a criação dessa Constituição se mantenha. Então, o primeiro instrumento de supralegalidade, o controle de constitucionalidade. O segundo elemento da supralegalidade é exatamente as cláusulas de imutabilidade relativa. Mas, professor, o que é isso? As cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Percebam, o poder constituinte reformador, através de uma emenda constitucional, ele pode reformar a Constituição, não pode? Porém, essa reforma constitucional ela é limitada. E essa limitação está exatamente no núcleo central, no núcleo estruturante dessa Constituição de 1988. Esse núcleo são as cláusulas pétreas, previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, não posso ter emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto, universal e periódico, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Então, o segundo instrumento da supralegalidade é exatamente a imutabilidade relativa. A imutabilidade relativa significa dizer que a Constituição ela pode ser modificada desde que eu não viole o núcleo duro, que é exatamente o artigo 60, parágrafo 4º, né, as cláusulas pétreas. Então, não confundam. O que mantém esse valor constitucional ativo, né, a ideologia constitucional ativa, que a gente denomina supremacia constitucional, e a Constituição é suprema constitucionalmente, ela está aqui no topo, porque ela sinaliza um valor da construção do texto próprio, trazendo aí o ser humano para o centro do ordenamento jurídico. O que mantém esse valor constitucional são os dois instrumentos de supralegalidade. O primeiro deles é o controle de constitucionalidade, onde eu faço uma filtragem constitucional para que toda norma que esteja abaixo da Constituição não possa violar aí esse valor constitucional. E o instrumento de imutabilidade relativa, ou seja, a Constituição ela pode ser reformada através de uma emenda constitucional, contanto que esse poder de reforma observe o seu limite material. Ele não pode aí modificar o artigo 60, parágrafo 4º, que é o núcleo estruturante aí e intangível que representa também esse valor constitucional, que são as cláusulas pétreas do artigo 60. Então, não confunda. Supremacia constitucional é o valor, a ideologia constitucional. Supralegalidade, controle de constitucionalidade e os instrumentos de imutabilidade relativa, ou seja, as cláusulas pétreas, são dois instrumentos da supralegalidade que mantêm exatamente a supremacia constitucional. Já caiu numa prova de mestrado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, numa prova aberta, e algumas provas de concurso e dissertação estão cobrando exatamente a seguinte pergunta: a supralegalidade é o que mantém a supremacia constitucional? A resposta é afirmativa, correta.
exatamente o que mantém esse valor constitucional ativo, essa supremacia constitucional, são os dois instrumentos de supralegalidade, que sinalizam que essa Constituição está acima de qualquer norma infraconstitucional. E esses instrumentos são quem garante o valor da Constituição. Quais são eles? Controle de constitucionalidade, que faz a filtragem, e as cláusulas pétreas, que limitam a atuação do poder reformador. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram ler mais um pouquinho sobre esse assunto, né, que a maioria dos manuais não trata muito bem, eu vou fazer a indicação de um livro, que é Constituição e Processo, de professor Ivo Dantas. O professor Ivo Dantas é um dos autores que tem uma grande preocupação em fazer essa diferença entre supremacia constitucional e supralegalidade. Então, os primeiros capítulos desse livro, de Constituição e Processo, que é um livro interessantíssimo, que discute muito controle de constitucionalidade, os primeiros capítulos apresentada exatamente essa diferença do ponto de vista constitucional do que é supremacia e do que é supralegalidade. Para quem está estudando aí para a prova, seja de um mestrado, de um doutorado, seja para a prova de um concurso, que existe uma densidade teórica maior, provas abertas dissertativas, vale a pena conferir aí esse livro que traz exatamente essa representação e essa densidade teórica da diferença importantíssima para o direito constitucional, da supremacia constitucional para a supralegalidade. Então eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para a gente ter notificação dos próximos conteúdos. Quem tiver dúvidas pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. E se gostaram desse vídeo, não esquece de ativar aí, dar aquele joinha, né, e ativar o sininho para os próximos conteúdos. Então a gente se encontra nos próximos vídeos, meus amores. Beijo aí no coração de todos e